Deu? Não, só esperar terminar o sininho. Boa noite a todos. Verificando a lista de presença, havendo quórum regimental e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 33ª sessão ordinária do segundo período do Legislativo do ano 2025. Em pé, vamos fazer a oração no Pai Nosso para agradecer a Deus por mais uma semana de trabalhos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Coloco em votação a ata da sessão ordinária ocorrida no dia 11 de setembro. Aprovada. 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 Aprovado. 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 Aprovada. Aprovada. Não havendo voto contrário e não havendo nenhum questionamento, declaro aprovada a ata da última sessão ordinária. Preposições. Moção. Solicito a leitura da moção de pesar número 24/2025. Moção de pesar número 24/2025. A Câmara Municipal de Tijucas do Sul manifesta votos de profundo pesar pelo falecimento do senhor Dário de Lima Maia, ocorrido em 11 de setembro de 2025. Dário de Lima Maia nasceu em 26 de fevereiro de 1958, filho de Eucálio Pereira da Maia e Isolina Ferreira da Maia, ambos naturais do município de Tijucas do Sul, da região de Fagundes e Córrego das Pedras. Perdeu o pai ainda menino e, aos 9 anos de idade, começou a trabalhar ao lado do avô na construção de máquinas para serrarias, atividade que viria a marcar toda a sua trajetória profissional e pessoal. Aos 17 anos, casou-se com Rose Maria Simões de Meira, também natural de Tijucas do Sul. O casal se estabeleceu na região de Campo Alto, onde Dário se dedicou à construção de máquinas e barracões para serrarias, ofício do qual sempre teve muito orgulho. Seu trabalho, além das máquinas, era torneiro mecânico, mecânico industrial, mecânico de motores e diesel, e também trabalhava com funelaria, sendo amplamente reconhecido em toda a região por sua competência e dedicação. Do casamento com Rose, nasceram 6 filhos. 4 deles seguiram os passos do pai, incluindo uma filha, mantendo viva a tradição familiar nas áreas de mecânica e funelaria. Atualmente, os 3 filhos homens dão continuidade ao legado de Dário, tocando oficinas de diesel e de lataria. Os netos, por sua vez, também seguem o exemplo do avô, demonstrando que o amor pelo ofício e o valor do trabalho foram passados de geração em geração. Além do seu trabalho técnico, Dário também atuou na área de comunicação como locutor de rádio, na Rádio Panorama de Mandirituba. Participou ao lado do amigo e companheiro do microfone Alexandre, das primeiras edições do Femos Pop em Tijucas do Sul. Também foi candidato a vereador. Dário deixou um legado de conhecimento, trabalho, honestidade e valores familiares. E ensinou que o suor do trabalho é digno, que não se deve pegar nada que lhe pertença.
e que tanto aquele que tem um diploma quanto aquele que sabe abrir uma valeta são merecedores de respeito, pois o mais importante é garantir o sustento com dignidade. Transmitiu aos seus filhos e netos o verdadeiro valor das amizades, da ética e da perseverança. Aos 67 anos, trabalhou até seu último dia, sem jamais tirar férias, pois para ele o trabalho e a família eram sua prioridade e razão de viver. Moção da vereadora Sandra de Fátima Andrade. Determino o encaminhamento à família enlutada. Indicações. Solicito a leitura das indicações dos senhores vereadores e da vereadora. Indicação número 222/2025. Indica ao Executivo Municipal, por meio da Secretaria competente, que seja realizada a limpeza de recolhimento de materiais volumosos na rua Zacarias Maosque, no centro, conforme foto em anexo. A ação é necessária para manter a organização, a segurança e a boa aparência da via pública, além de evitar possíveis problemas com entulhos acumulados. Quem indica é o vereador Jussiel Bueno. Indicação número 223/2025. Indica ao Executivo Municipal que, por meio do setor competente, realize a devida manutenção da calçada com pavers localizada na esquina entre as ruas Gastão de Prevost e Domingos Maosque, no centro. Quem indica é o vereador João Guilherme Camargo. Indicação número 224/2025. Indica ao chefe do Executivo Municipal que seja avaliada a possibilidade de aquisição de um terreno para viabilizar a construção de uma nova unidade básica de saúde no bairro Postinho, melhorando o acesso dos moradores aos serviços de saúde. Em sendo possível, neste mesmo imóvel, a realização da concessão em comodato, destinada à instalação da sede da Associação de Moradores do Postinho Ipiraí, possibilitando espaço adequado para suas atividades comunitárias, conforme solicitação do presidente da associação, senhor Algeu Ferreira Biscaia. Justificativa. A aquisição de um imóvel para a implantação de uma nova unidade básica de saúde no bairro do Postinho é medida de grande relevância social, o que contribuirá para ampliar a qualidade de vida e o atendimento à população. Por sua vez, a solicitação de uso pela associação se fundamentam em ofício encaminhado pela Associação de Moradores Postinho Ipiraí, assinado por seu presidente, senhor Algeu Ferreira Biscaia, que manifesta a necessidade de espaço para a instalação da entidade, a fim de melhorar o atendimento aos interesses da comunidade. Diante disso, entendemos que a presente indicação atende interesse coletivo, razão pela qual sugerimos sua análise e a adoção das medidas cabíveis por parte do Executivo Municipal, sendo que nos colocamos à disposição para destinar parte da nossa emenda impositiva para a realização do pedido. Quem indica a vereadora Sandra de Fátima Andrade e vereador Sidney José de Lima. Indicação número 225/2025. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal que determine ao setor competente a elaboração de projeto técnico de pavimentação na área de comunidade do Postinho, em trecho com extensão aproximada de 1.700 metros, iniciando em frente à residência da senhora Patrícia Silva e seguindo até a residência do senhor Natálio Dolce. Justificativa. O pedido chega a esses vereadores por meio do vereador Algeu Ferreira Biscaia, que manifesta a necessidade de melhoria na infraestrutura viária da localidade, destacando a importância da pavimentação do referido trecho para a mobilidade, segurança e qualidade de vida dos moradores da comunidade. Quem indica a vereadora Sandra de Fátima Andrade e vereador Sidney José de Lima. Determina o encaminhamento ao Executivo Municipal para as devidas providências. Ordem do dia, apresentação do projeto de resolução número 9/2025, que dispõe sobre o regime interno da Câmara Municipal de Tijucas do Sul. Solicito a leitura da mensagem. Resolução número 9/2025, mensagem. Senhor presidente, senhores vereadores, apresentamos o projeto de resolução número 9/2025, que tem como objetivo aprimorar a organização e a transparência das atividades legislativas dessa Casa de Leis, garantindo que a pauta das sessões ordinárias seja divulgada até o meio-dia da respectiva sessão. O presente proposta altera o artigo 97 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Tijucas do Sul, incluindo o parágrafo 2º e enumerando o parágrafo único com o parágrafo 1º, de modo a assegurar que vereadores, servidores da Casa e a população tenham acesso antecipado às matérias que serão discutidas e deliberadas em plenário. A publicidade e a transparência são princípios fundamentais da administração pública e essenciais para o fortalecimento do processo democrático. Ao estabelecer um prazo limite para a divulgação da pauta
O projeto visa proporcionar maior previsibilidade e organização dos trabalhos legislativos, possibilitando que os parlamentares e a sociedade acompanhem e participem de forma mais ativa das discussões. Desta forma, contamos com o apoio dos nobres para a aprovação desta proposta, que contribuirá significativamente para o aprimoramento da dinâmica das sessões legislativas e o fortalecimento da transparência no âmbito do Poder Legislativo Municipal. Mesa diretora, presidente Juliano dos Santos, vice-presidente Adilson Luiz Oliveira, primeira secretária Sandra de Fátima Andrade e segundo secretário Pedro Luiz da Rocha. Determina o encaminhamento à Comissão de Constituição e Justiça. Ainda na ordem do dia, apresentação do projeto de lei número 42/2025 do Poder Legislativo e de autoria do vereador Jussiel Bueno, que institui o programa Empresa Amiga da Escola no âmbito do município de Tijucas do Sul e da outras providências. Solicito a leitura da mensagem. Projeto de lei número 42/2025, mensagem. Senhor presidente, senhores vereadores, encaminho para a apreciação desta egréssia Câmara Municipal o incluso do projeto de lei que institui o programa Empresa Amiga da Escola, no âmbito do município de Tijucas do Sul. A proposta como objetivo fomentar a parceria entre o setor privado, as instituições de ensino da rede municipal, incluindo escolas municipais e centros municipais de educação infantis, por meio de doações, prestação de serviços, patrocínio e apoio estrutural, pedagógico e social. O programa Empresa Amiga da Escola pretende promover a melhoria das condições físicas, pedagógicas e estruturais das unidades de ensino, estimular a participação comunitária e empresarial em ações educativas e contribuir para o fortalecimento dos vínculos entre escolas, famílias e empresas locais. O projeto também estabelece instrumentos de reconhecimento às empresas parceiras, com o certificado e o selo Empresa Amiga da Escola, incentivando a responsabilidade social, corporativa e a valorização da educação pública. Importante destacar que a proposição não cria cargos, funções ou despesas obrigatórias para o município, limitando-se a estabelecer diretrizes e autorizações para parcerias voluntárias, respeitando a competência do Poder Executivo para regulamentar e operacionalizar o programa. Considerando os benefícios que a medida trará para a comunidade escolar, solicito o apoio dos nobres vereadores para aprovação da matéria, que representa um avanço na integração entre o poder público, o setor privado, a sociedade civil, em prol da educação municipal. Projeto do vereador Jussiel Bueno. Determina o encaminhamento às comissões de Constituição e Justiça, Administração e Serviços Públicos. Ainda na ordem do dia, apresentação do parecer das comissões, segunda discussão e votação do projeto de lei número 36/2025 do Poder Executivo, que dispõe sobre sanções administrativas aplicáveis à prática de maus tratos contra animais no município de Tijucas do Sul. Estabelece definições, penalidades e medidas protetivas e dá outras providências. Solicito a leitura dos pareceres. Parecer número 117/2025, da Comissão de Constituição e Justiça. Fundamentação. Compete ao município legislar sobre assuntos de interesse local, bem como suplementar a legislação federal e estadual no que couber, conforme disposto nos artigos 30, 1 e 2 da Constituição Federal, artigo 17 da Constituição Estadual e artigo 8º da Lei Orgânica Municipal. A proteção da fauna e a vedação de práticas que submetem animais à crueldade encontram respaldo no artigo 225, parágrafo 1º, 7 da Constituição Federal, que estabelece o dever do poder público em proteger o meio ambiente e a fauna. A proposta não afronta dispositivos constitucionais ou legais superiores, estando em consonância com normas federais e estaduais que tratam da proteção animal, complementando-as em nível municipal. Ademais, observa-se a regularidade quanto à iniciativa por tratar de matéria administrativa e de interesse local, legitimidade apresentada pelo chefe do Poder Executivo. Portanto, sob o aspecto da legalidade e da constitucionalidade, não há obediências à tramitação da proposição. Conclusão. Considerando os fundamentos ora expostos, essa comissão, por unanimidade de seus membros, opina pela constitucionalidade e legalidade do referido projeto de lei número 36, de autoria do Poder Executivo. É o parecer. Presidente Sidney José de Lima, secretário Gelson Adriano Klakoski e relator Ricardo Chicoves de Oliveira. Parecer número 118/2025, da Comissão de Administração e Serviços Públicos. Fundamentação.
O projeto traz avanços importantes no campo da proteção animal, uma vez que delimita de forma clara as condutas configuradas como maus tratos, estabelece sanções administrativas proporcionais e efetivas, como advertência, multa, apreensão e interdição de estabelecimentos. Prevê destinação de recursos das multas e a fundos e programas municipais de proteção ambiental, garantindo o retorno social, cria instrumentos de fiscalização e medidas protetivas imediatas, fortalece a consciência da população por meio da instituição de uma Semana Municipal de Mobilização, além de atender à crescente demanda social por políticas de bem-estar animal. A proposição contribui para a efetividade da legislação existente, com impacto positivo na saúde pública, na segurança e no equilíbrio ambiental. Conclusão. A comissão entende que a matéria é meritória, de relevante interesse social e administrativo, razão pela qual opina favoravelmente a aprovação do projeto de lei número 36/2025. É o parecer. Presidente João Guilherme Camargo, relator Pedro Luiz da Rocha, secretária Sandra de Fátima Andrade. Parecer número 119/2025, da Comissão de Finanças e Orçamento. Fundamentação. Nos termos de impacto financeiro apresentado pelo setor de contabilidade, os gastos de R$10 mil estão previstos na LOA e na LDO, sendo que no orçamento geral da respectiva secretaria, o valor orçamentário passa à execução de despesas consta o valor de R$1.107.733,43. Assim sendo, há previsão orçamentária para o cumprimento das obrigações, caso a secretaria venha a executar despesas referentes ao respectivo projeto de lei. Conclusão. Considerando os fundamentos ora expostos, essa comissão, por unanimidade de seus membros, exara parecer favorável à tramitação do projeto de lei número 36, de autoria do Poder Executivo. É o parecer. Presidente José Bueno, secretário Sidney José de Lima, relatora Sandra de Fátima Andrade. O projeto está em discussão. Bom, esse é mais um dos projetos aí o qual a gente vem nos últimos meses nesta casa fazendo aí, dando um olhar um pouco mais carinhoso, que é a questão dos animais, principalmente os animais de rua, qual a gente já tem um outro projeto aqui pela frente que a gente vai estar discutindo também. Esse daí, no que se trata, é na questão aí, a alteração da Lei 777, que visa aí a questão de sanções aplicadas aos maus tratos aos animais, aí que possam aí ter um cuidado melhor através dos seus tutores e também para que a gente possa aí também estar podendo distinguir os animais que são de rua e os animais que estão na rua, porém tem um dono, tem uma casa, para que eles venham a estar cuidando, para que a gente possa estar acabando com esse problema de saúde pública que nosso município, que é o dos animais de rua. Lembrando também, né, que a gente já falamos bastante sobre isso, né, vereador Ricardo. Nós estamos vendo uma evolução bastante grande na questão da feira de doação, né? Então isso é muito importante para nós, de sempre estar deliberando essa feira dentro do município e toda primeira sexta-feira, não, acho que é uma sexta-feira por mês, né? Um dia por mês que é feita a feira e está tendo sucesso. Então, a gente trabalhar para que se melhore mais essa questão das doações também. O projeto está em votação. Aprovado. 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 Determina o encaminhamento executivo municipal para sancionamento e publicação. Ainda na ordem do dia, a apresentação da emenda número 19/2025, apresentação dos pareceres às comissões, segunda discussão e votação do projeto de lei 41/2025 do Poder Executivo, que altera a lei número 24, de 24 de dezembro de 2003, que institui a contribuição para o custeio do serviço da iluminação pública. Solicito a leitura da emenda e dos pareceres das comissões. Proposta de emenda número 19/2025. As emendas propostas têm por finalidade assegurar a correta aplicação do projeto de lei número 41/2025, sem prejuízo a dispositivos legais de caráter social, sem deixar margem para interpretações equivocadas. No primeiro ponto, busca-se resguardar a vigência do artigo 4º da Lei Municipal número 24/2003, que trata do benefício destinado aos inscritos no Cadastro Único, evitando a revogação tácita do dispositivo essencial para a proteção social no município.
No segundo ponto, a alteração esclarece a periodicidade da cobrança da alíquota fixa de 1 FM para imóveis sem ligação ativa à rede elétrica, estabelecendo que o valor é devido anualmente, de forma a garantir segurança jurídica, transparência e previsibilidade ao contribuinte. Assim, ambas as modificações aprimoram a técnica legislativa, resguardam direitos já consolidados e ajustam a redação do projeto para melhor clareza e efetividade. Projeto de emenda do vereador Adilson Luiz Oliveira, vereador Gelson Adriano Klakoski, vereador João Guilherme Camargo, vereador Jussiel Bueno, vereador Juliano dos Santos, vereador Pedro Luiz da Rocha, vereador Ricardo Chicoves Oliveira e vereadora Sandra de Fátima Andrade. Vereador Sidney José de Lima. Parecer das comissões, parecer número 120, 2025, da Comissão de Constituição e Justiça. Fundamentação. Compete a esta comissão apreciar a matéria sob os aspectos de constitucionalidade, legalidade, juridicidade e técnica legislativa. Item 1. Constitucionalidade. A matéria versada no projeto de lei número 41/2025 encontra respaldo legal na Constituição Federal, artigo 149-A, incluindo a emenda constitucional número 39/2002 e alterado pela emenda constitucional número 132/2023, que ampliou a afinidade da CIP para abarcar, além do custeio de iluminação pública, a segurança e a preservação de logradouros públicos. No âmbito local, a Lei Orgânica Municipal de Tijucas do Sul, artigo 98, 4º, prevê expressamente a possibilidade de instituição da contribuição de iluminação pública, reforçando a competência municipal para a regulamentação e cobrança do tributo. 2. Legalidade. O texto aguarda conformidade com a legislação vigente. A CIP possui natureza de contribuição especial, podendo ser cobrada diretamente na fatura de energia elétrica do consumidor, conforme o parágrafo 4º do artigo 98 da Lei Orgânica, reforçando a viabilidade da forma de arrecadação proposta. A emenda apresentada garante que as alterações não prejudicam normas já vigentes, artigo 4º da Lei nº 24/2023, evitando conflito normativo. 3. Juridicidade. A manutenção do artigo 4º da Lei nº 24/2023 reforça os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da continuidade das políticas públicas, assegurando que não haja prejuízo às famílias atendidas pelo Cadastro Único. A fixação de valores diferenciados por faixa de consumo e por categoria de imóvel encontra amparo no princípio de capacidade contributiva e na distribuibilidade fiscal, permitindo escalonamento conforme o uso efetivo do serviço. Item 4. Técnica legislativa. O projeto, com as emendas, observa os parâmetros da Lei Complementar nº 95, de 1998. A cláusula de revogação confere completude ao texto legal, enquanto a ressalva introduzida na segunda emenda dá clareza quanto ao alcance da revogação, eliminando dúvidas interpretativas. Dessa forma, tanto o projeto quanto as emendas encontram adequadas e aptas a prosseguir a tramitação. Conclusão. Considerando os fundamentos ora expostos, essa comissão, por unanimidade de seus membros, opina pela constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 41, de autoria do Poder Executivo, e da emenda número 19. É o parecer. Presidente Sidney José de Lima, secretário Gelson Adriano Klakoski e relator Ricardo Chicoves Oliveira. Parecer número 121, 2025, da Comissão de Administração e Serviços Públicos. Fundamentação. Compete a esta comissão examinar o mérito administrativo e interesse público da proposição. O projeto regulamenta a matéria de interesse da administração pública municipal, promovendo a organização normativa e eficiência na gestão. A emenda, em suas duas alterações, cumpre papéis complementares. A cláusula de revogação garante que não permaneçam em vigor dispositivos conflitantes, conferindo clareza e segurança na aplicação da futura lei. A ressalva assegura a continuidade do artigo 4º da Lei nº 24/2023, instrumento essencial para programas sociais que beneficiam famílias em vulnerabilidade social. Dessa forma, o projeto e a emenda demonstram a adequação ao interesse público, reforçando eficiência administrativa e proteção social. Conclusão. Diante do exposto, opinamos favoravelmente a aprovação do projeto de lei número 41/2025 do Poder Executivo e da emenda número 19. É o parecer. Presidente João Guilherme Camargo, relator Pedro Luiz da Rocha, secretária Sandra de Fátima Andrade. Parecer número 122/2025 da Comissão de Finanças e Orçamento.
fundamentação. Cabe a esta comissão examinar a adequação financeira e orçamentária da proposição. O projeto e a emenda não criam despesa pública adicional, nem impacto ao orçamento municipal. A inclusão da cláusula de revogação é de natureza normativa, não gerando custos, e a ressalva do artigo 4º garante continuidade de política social existente, sem implicações financeiras. Dessa forma, a proposição está em consonância com a Lei de Responsabilidade Fiscal e com o planejamento orçamentário vigente. Conclusão. Diante do exposto, a Comissão de Finanças e Orçamento opina pela aprovação do projeto de lei número 41/2025 e da emenda apresentada. É o parecer. Presidente José Bueno, secretário Sidney José de Lima, relatora Sandra de Fátima Andrade. Coloco em discussão a emenda e também o referido projeto. Esse projeto de lei, a gente começou ali a discussão na sessão anterior, onde eu relatei que a gente teria feito ali um requerimento ao Poder Executivo para a gente ter análise ali dos números, os quais o município tem, os gastos com iluminação pública, e após analisar chegamos ali a uma conclusão que o município hoje ele paga para a Copel em torno de R$60 mil e paga R$40 mil aí em torno para a empresa que faz a manutenção, totalizando aí aproximadamente aí R$100 mil, podendo ter ali uma alteração mínima de um mês para o outro. E a arrecadação que o município tem é R$65 mil por mês, que vem de contribuição de iluminação pública. Então, trabalha-se aí com déficit de R$35 mil. Esse projeto vem no sentido de adequar, mas também de a gente poder trazer algumas melhorias aí para a iluminação pública do nosso município, principalmente no que se refere os pontos, as margens da PR-281, do Colono até a Campina, que hoje não tem nem baixa tensão, e não tendo a baixa tensão não é possível ter a iluminação pública. E são pontos que é de grande utilidade, principalmente para quem trafega ali no período noturno, visando a segurança. Aqui também, do Tanque Velho até a Lagoinha, é a mesma situação. Desde lá de 2022, a gente já vem pedindo, mandamos ofício para o DR, e ele nos respondeu que, se a gente viabilizasse o projeto, seria possível fazer a implementação. Então, encaminhamos o ofício essa semana ali à Secretaria de Administração para que realizasse esse projeto, que deve custar aí em torno de uns R$40, R$50 mil, mais a implementação. Então, para que essas e outras melhorias sejam possíveis, é necessário que haja essa adequação. E em relação às emendas, a gente colocou para manter ali de uma forma clara, o projeto já mantinha, mas para que ficasse de forma clara que as pessoas que são cadastradas ali no CAD único teriam essa isenção já prevista em lei anteriormente. E também para deixar de forma clara que ali aquela cobrança em relação ao UFM é anual e não mensal. Então, são as duas emendas ali que se fez necessário para não restar nenhuma dúvida ali em relação à redação. O projeto, a gente procurou garantir na emenda, do projeto, essa questão das famílias em vulnerabilidade, que são as famílias que estão inclusas no cadastro único. Importante manter, nós temos um número significativo de famílias neste programa, que se chama Luz Fraterna, que é um programa do Estado do Paraná, do Governo do Estado do Paraná, que garante as famílias aí com renda per capita até R$750 que estejam neste programa. Então, na emenda se garante a manutenção dessas famílias dentro dessa alíquota. Então, é bem importante a gente frisar isso, que a emenda garante este programa, que não vai ter taxas nesse programa, então vai continuar com isenção. Esse reajuste para o consumidor vai variar entre R$1 a R$3, aí não vai ser nada gritante, é só para, o vereador já falou, só para saldar esse déficit que está de R$35 mil de diferença aí que a prefeitura arrecada, o que ela gasta mensalmente. E em reuniões com as comissões, depois com todos os vereadores, foi feita a emenda para garantir que o pessoal que tem o seu CAD único, que é isento da eliminação, que continua a não ter sua cobrança. Coloco em votação a emenda e o referido projeto. Aprovado. Aprovados. Aprovados. Aprovado. Aprovado.
Aprovados. Aprovados. Determina o encaminhamento ao Executivo Municipal para o sancionamento e publicação. Ainda na ordem do dia, apresentação do parecer das comissões, segunda discussão e votação do projeto de lei número 51 de 2025 do Poder Executivo, que altera a lei número 1039, de 11 de setembro de 2025, que institui o Programa Municipal de Atendimento Veterinário Clínico Emergencial, o PROVET-RUA, no município de Tijucas do Sul, e da outras providências. Solicito a leitura do parecer. Parecer número 123, 2025, da Comissão de Constituição e Justiça. Fundamentação. Compete a esta comissão analisar a proposição sobre os aspectos de constitucionalidade, legalidade, juridicidade e técnica legislativa. Item 1. Constitucionalidade. O projeto insere-se na competência legislativa municipal em conformidade com o artigo 30, inciso 1 e 2 da Constituição Federal, artigo 17 da Constituição Estadual e artigo 8º da Lei Orgânica do Município. Não há afronta ao princípio constitucionais ou direitos fundamentais. 2. Legalidade. O projeto respeita a legislação municipal e demais normas infraconstitucionais aplicáveis. As alterações propostas visam aprimorar a organização do PROVET-RUA, garantindo procedimentos claros de atendimento emergencial e responsabilidades definidas aos protetores cadastrados. 3. Juridicidade. A proposta observa os princípios da segurança jurídica, eficiência administrativa e proteção dos direitos dos animais. A regulamentação detalhada dos procedimentos contribui para a efetividade do programa e evita lacunas interpretativas. 4. Técnica legislativa. O texto apresenta clareza, precisão e organização normativa adequada, atendendo os parâmetros da Lei Complementar número 95, de 1998. A supressão do parágrafo 4º e a nova redação do artigo 12 esclarecem fluxos de atendimento, atribuições e responsabilidades, melhorando a comunicação entre o município e os protetores. Conclusão. Diante do exposto, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação opina pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do projeto de lei número 51 de 2025, estando apto a prosseguir em tramitação e votação. É o parecer. Presidente Sidney José de Lima, secretário Gelson Adriano Kakoski e relator Ricardo Chicoves de Oliveira. É o parecer. Coloco em discussão o referido projeto. Bom, a gente, nos últimos dias, fez a votação, o qual foi colocado no projeto que ele atenderia 24 horas, uma vez que, conversando com clínicas aqui da nossa cidade, a gente viu uma dificuldade da gente ter esses plantonistas aí 24 horas, o qual fez aí essa conversa junto com o meio ambiente e todo o pessoal responsável aí por esse projeto, para que a gente possa aí estar fazendo essa flexibilização desse horário de atendimento, colocando também, como foi conversado em reunião, aí um telefone para que pudesse aí ser colocado à disposição dos nossos munícipes, para que possam, nesses casos aí das emergências veterinárias, caso que aconteça aí algum atropelamento de algum animal, que eles possam ser atendidos, muito bem atendidos, e conforme aí agora nessa nova mudança seja realizado esse projeto aí, e que venha esse projeto aí para que melhore a questão animal no nosso município. Coloco em votação o referido projeto. Aprovado. 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 Determina o encaminhamento ao Executivo Municipal para sancionamento e publicação. Ainda na ordem do dia, primeira discussão do projeto de lei número 47 de 2025 do Poder Executivo, que aceita a doação de imóvel com encargo e dá outras providências. O projeto está em discussão. Esse projeto se refere à Praça Municipal, que a Mitra está fazendo uma doação para o município. Esse projeto ele trata ali da doação com encargos, e o encargo é que não seja construído nada que estrague ali a paisagem, aquilo que está estabelecido. Também o estacionamento da igreja. E durante ali a reunião que a gente teve essa semana ali das comissões, caminhamos ali um ofício ao Poder Executivo para que
esclarecesse se além desse encargo teria mais algum encargo que ficaria com quem está fazendo a doação ou com o próprio município, a questão ali da documentação, se tem custo, qual seria esse custo, ou se teria algum outro encargo que não estava ali estabelecido nem na mensagem, nem nos anexos. Acredito que já deve estar chegando aí a resposta, e aí na próxima semana a gente vai estar aí deliberando. E lembrando que é muito importante a gente regulamentar essa área aí, porque vários projetos até hoje já travaram aí dentro do nosso município, principalmente relacionado à Praça Central, devido a essa questão da documentação. Então, é de extrema importância a gente avaliar e votar, aprovar isso aí para que a gente consiga regularizar. Ainda na ordem do dia, primeira discussão dos seguintes projetos de lei, de autoria do Poder Legislativo. Projeto de lei número 36/2025, que denomina a estrada Senhorinha de Fátima Rosário, no município de Tijucas do Sul. O projeto de lei número 37/2025, que denomina Estrada Basílio Máximo Guimarães, no município de Tijucas do Sul. Projeto número 38/2025, que denomina Estrada Professora Terezinha de Jesus Cubas Machado, no município de Tijucas do Sul. Projeto de lei número 39/2025, que denomina a Rua Professora Simone Luzia da Cruz, no município de Tijucas do Sul. E o projeto número 41/2025, que reconhece a servidão de passagens e da outras providências. Os projetos estão em discussão. De minha autoria são 2 projetos, né? Iniciar aqui pela a rua Senhorinha de Fátima Rosário, né? Hoje a gente já discute aqui que a nomeação de ruas, hoje ela não é mais somente uma homenagem, mas também uma necessidade, né? Eu posso citar essa rua ali. Nós temos também, além da homenagem que será merecida aí para a família da Senhorinha, nós temos também ali nessa localidade empreendimentos aí, o qual a família Lubian, já por muitos anos, eles vem trabalhando ali na extração de madeira e beneficiamento de madeiras, e atualmente eles têm interesse propriamente ali, e foram barrados por isso, para fazer um novo empreendimento, né? Hoje a própria Receita Federal e a Junta Comercial, eles não aceitam você abrir uma nova empresa que não tenha reconhecimento de endereço, e aí com número de rua e CEP. Então, essa é uma das necessidades. E, é claro, aí por todo o trabalho da senhorinha, infelizmente ela veio falecer ali devido ao Covid aí, nos anos anteriores. Ela que veio aí de uma família tradicional ali do Salto da Boa Vista, então, além da necessidade, é muito justa essa homenagem também, para que possa o seu nome poder perpetuar ali naquela localidade aí com seu nome de uma rua. A outra rua ali do Fagundes, Basílio Máximo Guimarães. Então, por mais que eu conheci ele muito bem ainda, né? Era criança, mas ainda lembro muito bem. Era um senhor assim tinha um zelo muito grande ali naquela localidade. Inclusive essa rua ela cortava as suas propriedades, ela tinha propriedade de um lado e de outro, né? E além de outras qualidades que ele teve ali, propriamente o trabalho na igreja, foi o doador da área ali que hoje se encontra lá, construída, e que a comunidade já vem usando por muitos anos, o prédio da Escola Municipal Tomé de Souza e o posto de saúde ali, a Ayrton Leprevô. Então, para que possa também homenagear esse senhor lá, que deixou um legado muito grande, né, na nossa comunidade, poder também homenagear ali a família para que possa ser lembrado aí ao longo dos anos. Projeto servidão de passagem do nosso saudoso Romário, que deixou muito legado aqui em Tijuca. Era um rapaz muito extrovertido, então nós
é de grande valia essa homenagem da certidão de passagem, para que nos aplicativos consigam, né, ter a certidão de passagem, servidão de passagem, para que ele deixou muito saudade para nós, então é de grande valia. Romário, eu considero Romário Lasca, né, que o avô dele era falecido Pedro Lasca, então deixou muito saudade para nós também o falecido Pedro Lasca. Projeto número 39 é renomeação de rua, hoje chamada de Rua dos Tarumãs, e a renomeação é em nome e homenagem à professora, educadora, personal, a Simone Luzia da Cruz, uma mulher inspiradora que trouxe muitas histórias, e muitas histórias relevantes, histórias de vida, e ela era uma batalhadora, sempre buscando o melhor para o nosso município, para os alunos, foi professora de dança também nos colégios estaduais. Então, Simone foi um exemplo de dedicação, de inspiração para muitas mulheres. Eu tive a oportunidade de trabalhar com a Simone, trabalhei com ela nos grupos da terceira idade, ela foi minha estagiária, e ela tinha uma organização exemplar. Ela organizava todos os encontros e o planejamento dela era semestral. Então, ela tinha todas as atividades organizadas, pensadas e com muito carinho. Então, ela deixou saudades aí no trabalho com os idosos. Inclusive, teve uma academia aqui em Tijucas, no centro, e depois na Lagoa, onde começou as primeiras aulas de hidroginástica. Tinha um grupo dos idosos que fazia parte. E assim é um motivo assim de prazer para nós podermos renomear a rua e darmos essa homenagem para Simone. Infelizmente, homenagem depois que ela faleceu. Simone faleceu no período do Covid, 10 ou 12 dias após dar à luz, e ela teve complicações do Covid e veio a óbito. Hoje ela tem uma filhinha que era seu sonho ter um filho, e ela conseguiu realizar. Infelizmente, ela veio a óbito logo depois, e isso marcou muito a história de luta, de conquista, e principalmente do direito de ser mãe. Então, ela tem a Wendy, né, uma criança linda, maravilhosa, e essa homenagem é mais que merecida, pela história da Simone, pela formação dela, o quanto educadora e o quanto ela fez pelo nosso município na questão da educação, na área da educação física e nas atividades de lazer. Ela trouxe inovação, com certeza, para o nosso município. Então, eu peço aí que os nobres apreciem para a próxima votação e, com certeza, estarmos renomeando a rua onde a Simone nasceu e viveu por muitos anos lá na comunidade de Lagoa. É um mérito e, com certeza, será uma grande homenagem a ela. Projeto de lei número 38, numa estrada lá no bairro do Chimbuva. Também, como todos os outros, sempre para colocar o CEP, que hoje está nas ruas, mas sempre temos que homenagear alguém. E estamos homenageando uma professora que foi um exemplo. Foi a primeira professora do bairro, da localidade, e foi, como posso te dizer assim, foi uma pessoa humana, muito bacana, a vida inteira trabalhou na educação, acabou falecendo há aproximadamente 1 ano, mas deixou para nós as memórias e as risadas. Mesmo depois dela ter se aposentado, ainda ela fazia parte do sítio do Pica-Pau Amarelo. Toda a vida ela levava os alunos da escola para ela contar um pouco da história, e ela sempre se vestia dos personagens lá. Então, é uma pessoa querida por todo mundo. A história dela não precisa nem falar. Quem assistiu a sessão passada viu ali um resumo, porque se for para nós colocar a história e tudo que ela fez pelo município de Tijucas do Sul, nós iríamos ter que escrever um livro. E esse é bem interessante, que quando eu tinha feito o pedido para a nomeação, veio o nome dela, tanto o Luiz quanto o Ricardo, os dois também tinham a vontade de homenageá-la. Então, foi bem bacana que pudemos fazer aí em parcerias com os vereadores para que isso fosse possível. Bom, falar aqui que foi aí com grande alegria, né? A gente já vinha aí preparando para que a gente pudesse na nova creche, quem sabe colocar a creche Vó Teresa, né? A gente já conversou com o executivo, está na espera aí
de que essa creche venha aí para que a gente possa homenagear uma pessoa aí conhecida como a avó Teresa, conhecida por muitos como a avó Teresa, por todo o carinho, todo o apreço que ela dava a cada um que chegava ali. Eu que convivi 7 anos ali, trabalhando na frente da casa dela, né, junto com o Elcio, o qual eu tive o privilégio de ser um dos netos da avó Teresa. Então, com toda certeza, é com muita alegria que a gente vai estar aí fazendo essa lembrança, a lembrança da Terezinha de Jesus Cubas Machado. Falando do projeto também, né, dessa nomeação da rua, a necessidade, digamos assim, de ter, né, a nomeação e ter um endereço fixo, além da homenagem que é feita, né, que essa rua lá está sendo homenageada à vó Teresa, como o Ricardo falou, né, que é mãe de grandes amigos nossos aí, né, e a gente considera muito a questão amizade e a questão também dessas pessoas que trabalharam em prol do município, como a gente sabe o quanto ela desenvolveu, o quanto ela trabalhou pelo nosso município. Então, é uma grande homenagem, de grande valia, para que no futuro ela também seja lembrado pelo nome da rua. Iniciamos a palavra livre. Dá sequência, Edilson. Uma boa noite ao público aqui presente, a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje, na minha palavra livre, eu quero agradecer a todas as pessoas que estão me mandando mensagem, ligando, muitas pessoas me ligaram e outras que mandaram mensagem desde a semana passada, desde a sessão da semana passada, o qual foi feita uma publicação meio equivocada e o povo achou que eu tinha renunciado ao meu cargo. Mas eu fiquei até feliz por tantos amigos e amigas que têm me procurado perguntando se era verdade. E hoje à tarde nós acabamos até fazendo um vídeo com o assessor. Eu acredito que ele vai ainda publicar, se já não publicou. Mas em respeito às pessoas que me procuraram e pediram, eu não ia fazer vídeo nenhum, mas foram várias pessoas que me pediram para que eu fizesse um vídeo e explicando o que aconteceu. Então eu quero agradecer por todos vocês que mandaram mensagem, que se preocuparam, e também pela infelicidade de alguns, continuo aqui como vereador e vou continuar até o final do mandato. E quem sabe futuramente eu não esteja mais aqui, mas posso dar um pulinho mais para frente, pode ter certeza. Não corro de problema, muito menos de fofoca. As notícias que, quando é noticiada, tem que ter responsabilidade, tem que ter credibilidade, porque uma notícia, às vezes, sem crédito, quando a pessoa vai falar uma coisa de verdade, ninguém mais acredita. Então, quando for anunciar alguma coisa, contar alguma coisa, procure sempre falar a verdade e explicar o que realmente está acontecendo, não transmitir uma notícia pela metade, trazendo confusão para a mente de quem vê a notícia ou quem ouve. Porque o nosso município de Tijucas é uma cidadinha pequena, mas meu Deus, o povo não acompanha direito as coisas, e quero até fazer um pedido que o povo acompanhe mais o trabalho do Legislativo. Hoje, podia essa casa estar cheia, aí tem bastante funcionários, assessores, mas cadê a população aqui da casa? Aí sai um fulano de tal, fala alguma coisa, vão acreditar? Não, acompanham. Acompanhe mais o trabalho do Legislativo, acompanhe mais os vereadores nas redes sociais, não só a mim, todos os outros vereadores acompanhem nas redes sociais. A notícia é verdadeira, nós transmitimos aqui pela página da Câmara. Acompanhe nós por aqui. Seria isso, uma boa noite a todos. Boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Gostaria hoje de usar a minha palavra livre para desejar meus sentimentos aí ao meu amigo Johnny, que infelizmente teve a perca do seu pai essa semana, não
conseguir ir até o velório por questões pessoais, mas deixo aqui todo o meu carinho para ele, para toda a família, que já passei por isso, sei o quanto dói, mas Deus vai confortar o coração de cada um de vocês. Um grande abraço a toda a família. Seria isso, uma boa noite a todos. Boa noite, presidente, colegas vereadores, vereadora, ao público presente e a quem nos acompanha pelas redes sociais. Queria aqui também pegar um gancho das palavras do colega vereador Sidney, né, em me solidarizar ali com o Jonathan, né. O seu Dário aí foi um grande amigo do meu pai, amigo meu também, né, então que Deus conforte aí toda a família, e em seu nome leva o nosso abraço aí a toda a família. Quero também, aqui em agradecimento hoje, né, no final da sabatina aqui, eu recebi aqui uma notícia aí, né, não poderia deixar de agradecer nesse momento ao deputado Anibele Neto, que nesse dia de hoje nos mandou aqui recurso de R$375 mil, né, para aquisição de veículos para o nosso município. Então, era um pedido nosso ali, do MDB, né? Digo assim que não só meu, quando eu falo nosso é porque o MDB é um partido e eu não estaria aqui se não fosse os meus colegas de partido. Então, estendo essa conquista aí a todos os MDBistas aqui de Tijucas do Sul e agradeço aí nosso deputado aí que olhou com esse carinho e pôde nos destinar esse recurso. Uma boa noite a todos, um bom final de semana. Uma boa noite a todos e a todas que nos acompanham através das redes sociais, ao nosso público presente, colegas vereadoras, vereadora, todo o nosso pessoal aqui da casa. Gostaria aqui também de deixar toda a nossa solidariedade a toda a família do Johnny, todos os nossos sentimentos, nossas condolências à família, com toda certeza. Aí, todo mundo sabe o que vocês estão passando, mas que Deus conforte o coração de vocês. Bom, essa semana estive fazendo algumas visitas em Curitiba, juntamente ao Detran, para que a gente possa aí estar viabilizando cada vez mais rápido as questões das nossas sinalizações. Também a gente está em conversa aqui com a Secretaria do Urbanismo para que a gente possa fazer uma ideia também junto com o Cigano, tal qual falou ali, para a gente buscar recursos até na questão das nossas sinalizações verticais, para que a gente possa não somente estar fazendo aí as nomeações da rua, mas também fazendo o reconhecimento delas aí para que fique bem melhor e bem claro. Também agradecer também ao pessoal lá do gabinete, a Amanda, em nome da Amanda, todo o pessoal do gabinete do deputado Matheus Laiola, o qual foi muito bem atendido, o qual a gente já está aí conversando na questão que a gente vem sempre trazendo aí para o município algumas reivindicações, principalmente para o meio ambiente, o qual está fazendo um belíssimo trabalho na questão da causa animal, para que a gente possa estar cada vez mais trazendo recursos, para que a gente possa cada vez mais aí acabar com esse problema de saúde pública e estar cuidando dos nossos animais aí, tanto de rua quanto esses que estão na rua, tem o dono, para que a gente possa estar responsabilizando que eles venham aí a sempre tratar muito bem os nossos animais. E seria isso, uma boa noite a todos, muito obrigado. Boa noite, presidente, vereadores, vereadora, a todos os presentes da casa, assessores, colaboradores dessa casa, a todos que acompanham nós pelas redes sociais. Essa semana eu quero parabenizar o Executivo e o Pátio de Obras pelo trabalho que fizeram na estrada Benjamin Claudino, ali nós falamos no Matão. Eles trocaram a ponte de madeira por manilha de concreto, o que vinha há muito tempo sendo prometido, e foram realizar essa semana. Ficou um serviço muito bem feito, eu acompanhei a obra. Parabéns aí ao setor de obras, a todos que trabalharam nesse trabalho. É uma obra que foi feita e agora não precisa mais de manutenção, trocar pranchão, agora fica
um serviço que foi feito e duradouro, não dá manutenção. Hoje à tarde a secretária Elaine comentou a respeito novamente da falta da Ritalina. Novamente eu venho reafirmar o compromisso, onde ela já está com o programa montado, onde eu já me comprometi 100% da minha emenda positiva da parte da saúde, que é 50% da minha emenda, então já vai para custear esse programa. Mas seria isso, uma boa noite, que Deus abençoe a todos, e também, estava esquecendo, já tive pessoalmente lá, deixando nossos sentimentos ao Johnny, mas que Deus dê força para vocês, e Johnny, pode ter certeza que teu pai deve estar num lugar bem preparado. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos, quero agradecer a presença de todos os demais dessa casa, quero agradecer aos nossos assessores, nossos servidores, também a Jaqueline por esse trabalho que vem desenvolvendo, e falar um pouquinho sobre, dar os parabéns pelas palavras do Adilson. Adilson sabe que nossa população já está enjoado de escutar essas mentiras, que isso aí é tudo fantasia, porque isso é um desocupado que fica montando essas mentiras para transmitir, para ver se ganha crédito na nossa cidade, mas a credibilidade dele essa pessoa que fica fazendo essas fofocas, essas mentiras, já decaiu a tempo. Então, a gente já sabe que nós estamos ganhando ponto aqui na nossa Casa de Lei. Meus parabéns também, nosso presidente Juliano, aí, que vem conduzindo a nossa casa. Seria isso, uma boa noite a todos. Boa noite, vereadores, boa noite, vereadora, boa noite, presidente. Boa noite a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Boa noite aos assessores, funcionários desta casa, né? Em primeiro lugar, eu quero, meus sentimentos à família do Johnny também, que, queira ou não queira, também tem uma prima minha que está na família, né? Então, os sentimentos, né, de coração, né, pela perda, né, e que Deus conforte o coração de toda a família. Também, falando em perdas familiares, né, também um vizinho, seu João Padilha, lá em Tabatinga, faleceu essa semana, né? Então, meus sentimentos a toda a família, que Deus conforte também o coração de todos. Essa semana tivemos algumas visitas, né, na Secretaria de Obras também, onde conversamos com o secretário, fazendo algumas, digamos assim, algumas indicações pessoais e boa para o nosso município, que também estão todos convidados a participar. O curso será das 8 às 17 horas na secretaria. Estão todos convidados. Então, por essa semana seria isso. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe e um bom final de semana. Boa noite a todos. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite quem nos assiste pelas redes sociais. Boa noite aos nossos assessores, funcionários dessa casa. Boa noite lá para o meu companheiro Johnny, que está passando por um momento difícil. Hoje li a moção de pesar. É tão triste, né? Ler uma moção de pesar. Ainda mais uma pessoa que a gente gostava, uma pessoa que era muito batalhador, honesto e sempre prezou pela família e pelo trabalho. Trabalhou até seu último dia, inclusive num projeto chamado Projeto Serra Fita, que ele estava fazendo, e ele gostaria muito de entregar esse projeto, mas, infelizmente, Deus o levou. Então, me solidarizo com a família do Johnny, com o Johnny. Eu sei o quanto ele amava o pai dele e a família está sentindo muito. Então, ler uma moção de pesar não é bom, e sim quando a gente homenageia as pessoas em vida. Só agradecendo as pessoas que participaram ontem do nosso evento da Procuradoria, agradecer ao presidente, que presidiu juntamente comigo, e agradecer a presença das mulheres que impositiva para a compra do terreno do postinho da Unidade Básica de Saúde, uma emenda parlamentar que já está prevista, e fizemos, o vereador Sidney destinou parte da emenda dele e eu parte da minha emenda. E também, ontem foi medido, até hoje veio a solicitação da Associação de Moradores, foi medido lá o asfalto, para a construção do asfalto, que é um projeto aí bastante importante, que vamos lutar junto lá do vereador Sidney, que também se propôs em nos ajudar para a construção lá dessa obra importante de pavimentação. Seria isso, uma boa noite a todos e um bom final de semana. Boa noite a todos, vereadores, vereadora,
todos os membros aqui da casa, os assessores e os demais presentes. Essa semana, como a Sandra falou aqui, ontem tivemos o evento da Procuradoria da Mulher, onde foi homenageado 4 grandes mulheres, 4 pessoas referências aqui de fé e de trabalho em comum com a comunidade. Então, foi bem emocionante, você via no rosto dos familiares a alegria. Então, a gente sempre fala, homenagear em vida muito melhor do que homenagear em morte. Em morte você homenageia, mas a pessoa não está ali para ver. Depois ir lá, fica só no sentimento da família mesmo. Quero aqui também me solidarizar com o Johnny. Johnny, fui lá no enterro, a gente conversou, até tivemos que sair, porque era tanta história, tanta conversa. O seu Dário era um amigo do meu pai e, posteriormente, meu amigo. Nós morávamos na mesma rua, então nós tínhamos muita história. Até tivemos que sair porque estava ficando ruim. Em velório, a ideia é chorar e nós fomos lá para dar risada. Mas era isso que o Dário gostava. Ele gostava da conversa, ele gostava do bate-papo. Então, mais do que merecido nós estarmos lá fazendo a alegria dele também. Hoje estivemos aqui com a secretária Elaine na sabatina. Sabatina essa, o nome, todo mundo questiona pelo nome, mas foi uma ideia, um momento, e não era ideia de chicotear ninguém. A ideia é mostrar o serviço feito e poder também cobrar algo que a população deseja. Foi um recorde hoje, tivemos mais de 60 perguntas, onde que 34 a gente colocou para a secretária responder. Não conseguiu responder tudo, vai ser encaminhado à secretaria e, posteriormente, vamos colocar aqui nas redes sociais da Câmara Municipal as respostas. Mas o que chamou bastante atenção na fala hoje da secretária foi a questão da farmácia popular, que o pessoal... Teremos uma palestra com a doutora Carol, falando sobre a valorização da vida. Então, você que nos acompanha, tem interesse, quer vir participar com nós aqui, quer acompanhar pela rede social, fique à vontade, às 20 horas iniciaremos essa palestra e vamos transmitir aqui pela página da Câmara Municipal também. Então, nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrada a presente sessão, marcando a próxima para 25 de setembro de 2025. Um abraço, boa noite e até mais.